Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Muito bom estar com vocês. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Filipenses. Filipenses, capítulo 1, nós leremos os últimos versos da epístola. Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Muito bem. Todo mundo já encontrou? Então, vou ler aqui com vocês. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Harry Feversham era um oficial do exército inglês. Talvez você sempre lembre da Inglaterra pela Marinha, mas naturalmente a Inglaterra também tem um exército. E Harry Feversham era um oficial, portanto, desse exército, servia num regimento que foi mandado para uma missão no norte da África. Na época, muitas regiões do norte da África eram controladas pelo Império Britânico. E então ele é mandado para lá, e a verdade é que esse homem, ele não acreditava muito que ele devia ser militar. Ele se tornou militar porque o pai dele era um general muito condecorado, mas ele acreditava que numa situação de medo, ele não ia conseguir cumprir a sua missão. Porque ele era um homem que se entendia como alguém frágil, alguém fraco, ele não conseguiria realizar o que ele foi chamado para realizar. E então, ele conseguiu passar 10 anos no exército sem nunca ir para uma batalha, e com isso ele foi ficando e obtendo promoções. Porém, naquele dia, no Egito, ele foi avisado, seu regimento logo partirá para uma missão, e você precisará, portanto, estar com eles numa possível batalha. Quando ele descobriu isso, ele pensou, puxa, se eu for até lá, eu vou mais atrapalhar os meus colegas do que ajudá-los, porque eu sou um medroso, eu sou um homem que tem medo. E não só isso, também ele pensou, olha, eu gosto muito de estar vivo, e se eu for para a batalha, é muito improvável que eu termine vivo. E então ele pediu baixa do exército pouco antes de ser mandado para essa missão. Ele pede baixa e consegue. E então ele se retira antes de ir para o local e ele recebe então 4 presentes. 3 dos seus colegas militares do mesmo regimento, amigos muito queridos por ele, mandam para ele cada um uma pena branca. E ainda ele recebe uma 4ª, que ele não sabe de quem é, mas ele imagina que seja da sua noiva. 4 penas brancas ele recebe, que dá nome ao romance que conta essa história, escrito por Alfred Manson. E afinal, o que tudo isso queria dizer? O que eram as penas brancas? Bom, as penas brancas eram um jeito de dizer, olha, eu te considero um cidadão de 2ª classe, um homem que é indigno da sua posição como cidadão, porque você falhou e teve medo e não cumpriu o seu dever, não como soldado, mas como inglês. E, portanto, aquilo ali era um jeito simples de dizer a um homem que você considerava ele indigno da sua posição. E não só isso, um jeito singelo e fraco. Porque se fosse feito com ele alguma coisa que não fosse apenas uma pena branca, talvez ele não fosse capaz de resistir. Então, era uma punição quase, era um jeito de você realmente fazer aquele homem se sentir muito destruído pela sua fraqueza. E, obviamente, era uma forma também de afirmar, portanto, a indignidade da posição dele, daquilo que ele fez, como cidadão. E nós vamos ver que, nesse texto, o grande tema de Paulo é sobre, portanto, uma cidadania e a maneira como a gente exerce essa cidadania para efetivamente ser digno da cidadania que recebemos. Então, no nosso primeiro ponto, eu quero falar um pouquinho sobre a maneira como Paulo dá essa ordem, exerçam a sua cidadania. Que cidadania é essa? Bom,
nós estamos lidando com a Epístola aos Filipenses, e há um detalhe curioso nela. Filipos era uma cidade que ficava na Ásia Menor, mas ela tinha um aspecto próprio. A Ásia Menor era uma parte da Grécia, que fazia parte do Império Romano naquele momento, mas ela era uma colônia romana. Mas o que é uma colônia romana? Qual a importância de ser ou não ser uma colônia romana? Afinal, tudo era Império Romano, todo mundo que nascia ali era romano, portanto, não é? Não, não era. Ser cidadão romano era uma coisa que valia muito dentro do Império Romano. Não se esqueça que as pessoas que viviam na região onde Jesus, por exemplo, nasceu, eram consideradas judeus. Eles não eram chamados de romanos, eles eram chamados de judeus. Portanto, para você ser romano, ou você era filho de um romano, ou você gastava uma quantidade razoável de dinheiro para comprar a cidadania romana, e então ter os direitos que um romano tinha, e também os deveres que esse mesmo romano também tinha. Dessa maneira, o que a gente vai perceber é que, quando Paulo fala sobre exercer a sua cidadania, ele sabe que ele está falando com um povo que, diferente de todas as cidades em volta deles, sabe o que é ser romano. Eles são cidadãos romanos. Todo mundo em volta é cidadão da sua cidade grega, e não tem necessariamente essa cidadania, essas vantagens de ser romano, mas eles têm e entendem o que significa cidadania. Tal qual a gente poderia comparar é a nossa condição hoje, quando alguém tem a oportunidade de ter uma cidadania de um outro país. A pessoa poder dizer, não, eu tenho cidadania europeia, o que significa que ela pode facilmente acessar qualquer um dos países da União Europeia. Da mesma forma, ter uma cidadania naquele contexto era muito útil, muito valioso. E, naquela região ali, apenas quem morava em Filipos tinha uma boa chance de que todos tivessem cidadania romana, e quem estava em volta, nas cidades do entorno, não tinha. Então, para os filipenses, isso era uma coisa muito valorizada, ter a cidadania. Mas Paulo diz que vocês exerçam a sua cidadania de modo digno. Modo digno, até aqui eles entendem, porque um modo digno era aquilo que o próprio romano pensava de si mesmo. Eu sou um romano, eu tenho que ser romano, eu tenho que ser digno da minha posição de romano. Mas ele não diz a sua cidadania romana de forma digna, ele diz, exerçam a sua cidadania de modo digno do Evangelho. Então, Paulo está colocando para eles que a sua posição não é apenas de cidadãos romanos, mas vocês são cidadãos daquilo que o Evangelho tornou vocês. É uma cidadania maior, uma cidadania mais valiosa do que a mera cidadania romana. Tal qual isso vai falar a todos nós, pois existe uma cidadania, portanto, para cada um aqui, que está muito além da cidadania brasileira, que é fazer parte da cidadania que o Evangelho nos dá. E então Paulo diz a eles, vocês, portanto, têm que exercer a sua cidadania de modo digno do Evangelho, para que quando eu estiver entre vocês, e por que ele diz estar entre eles? Qual a dificuldade de ir até eles? Ou por que ele tem que dizer se eu estiver entre vocês, ou talvez se eu ouvir falar? Porque Paulo estava preso. E embora ele tivesse muita confiança de que conseguiria ser inocentado e sair da prisão, ele não podia garantir que sairia. Então ele diz, olha, se quando eu for até aí, ou se eu não puder ir, que eu ouça-o de vocês. Mas de qualquer uma das duas situações, eu quero saber que vocês de fato têm exercido muito bem a sua cidadania, de modo digno, que vocês têm vivido segundo uma cidadania maior do que a cidadania romana de vocês. E então, ele diz a esse povo, olha só, vocês precisam, portanto, viver essa cidadania de modo digno. E essa nos leva à seguinte questão, o que é o modo digno do qual Paulo quer ouvir falar que eles têm vivido? Mas Paulo diz isso para a gente, vocês precisam lutar unânimes pela sua fé evangélica. Vocês precisam, portanto, estar unidos, juntos, em realizar a missão que o Senhor propôs a vocês. E nós também sabemos, nós lemos ao término de cada um dos nossos encontros, a nossa missão aqui também. E falamos sobre a necessidade de conquistar o nosso bairro, de apresentar Cristo ao bairro no qual estamos. De certa maneira, portanto, essa missão só será alcançada quando nós, de fato, a vivermos unidos. Porque a verdade é que uma pessoa só não vai poder pregar o Evangelho a todo um bairro. E verdadeiramente, ninguém vai conseguir, de fato, fazer a diferença sozinho. Mas Paulo lembra esse povo, vocês precisam lutar juntos. E aqui há mais um detalhe curioso sobre os filipenses. Como eu disse a vocês, eles são cidadãos romanos que fundaram uma colônia. Mas o detalhe é que eles são, na sua maioria, os homens daquela colônia, são eles
militares reformados, que então foram fundar aquela colônia. Por essa razão, eles entendem o que é lutar. E eles sabem que um soldado romano é chamado a lutar junto dos seus colegas. Ele não pode se afastar dos colegas, porque não sei se você já viu em filmes aquelas imagens dos escudos romanos, que eles colocavam juntos, e então vinham outros e colocavam em cima, de maneira que eles se protegiam das flechas. Portanto, se aquele homem lutasse sozinho, ele não ia conseguir cobrir toda a extensão do seu corpo e seria ferido. Mas quando ele lutava junto, quando ele se juntava aos seus colegas e fechava através dos seus escudos, as flechas não conseguiam feri-los. E eles então marchavam em direção a seus inimigos, que não tinham escudos como os deles, nem estavam juntos. E quando percebiam um deles disperso, apenas abria um pouquinho o escudo, feria o homem e fechava novamente. Aquilo era literalmente um tanque humano usado na antiguidade. E por essa razão esses homens conseguiam vencer batalhas, e tudo sabendo que eles estavam unidos num só objetivo. Mas o problema é que nós tendemos a nos separar. A nossa tendência é ter desentendimentos, ter brigas, ter razões pelas quais a gente não consegue se entender muito bem, e então em algum momento a gente diz, olha, eu não aguento mais conviver com aquela pessoa, eu não aguento mais estar junto daquela pessoa. Só que tem um problema. Paulo está falando sobre ser cidadão de um mesmo reino, ser cidadão do reino de Deus. E quando eles são cidadãos, portanto, eles são todos membros do mesmo país, que é muito maior do que qualquer país humano, é a terra de Deus, ou ainda são cidadãos do reino, da pátria celestial. Por essa razão, você não pode se desfazer de um outro cidadão, porque assim como você, ele também é membro dessa cidadania. E o que nos resta então? Nos resta a luta pela reconciliação, que é uma das coisas mais difíceis que a gente vai ter que realizar aqui, quando Paulo diz sobre estar unidos. Ele está chamando a gente a não mais deixar de lado, sair, se afastar daqueles com os quais a gente possa ter tido algum desentendimento, mas ir até essa pessoa, oferecer perdão ou pedir perdão quando nós falhamos com ela. Porque esse é o único jeito de permanecer unidos. Não se esqueça, eles precisam permanecer unidos para que possam lutar juntos pela fé que eles estão defendendo. E nós, portanto, também unidos para defender essa fé no nosso bairro e para cada pessoa com a qual a gente lida. Se, portanto, não estivermos unidos, nós já damos um péssimo testemunho. E assim como o apóstolo ouviria falar, as pessoas também ouvirão falar quando nós não estamos unidos. Por essa razão, ele nos chama, não, vocês precisam estar unidos. Um CEO de uma empresa certa vez disse, ao renovar um contrato, preciso ser esquecido. Não lembro de nada que a pessoa fez e só considero o que ela pode gerar para a empresa no futuro. No âmbito empresarial, a gente pode pensar assim. A gente pode pensar que a gente pode descartar pessoas e dizer, olha, essa pessoa já não tem muito mais a oferecer à frente. Mas não funciona assim no reino de Deus. No reino de Deus, quando uma pessoa está ficando para trás, quando uma pessoa está passando por dificuldades, nós precisamos chegar junto e trazê-la para perto e não permitir que ela vá, não permitir que ela se afaste. Estar de fato unidos e lutando pelo mesmo objetivo, marchando juntos. Por isso essa colocação de Paulo é muito desafiadora para todos nós, porque é difícil ver os desgarrados e muitas vezes é fácil deixá-los irem embora. Mas o ponto dele é, lutem juntos e se importem com as pessoas. Meus irmãos, é muito difícil se importar com as pessoas. Eu sei que pode não parecer, mas é difícil. E é justo a gente admitir que às vezes é difícil. No meu caso, por exemplo, eu me considero uma pessoa muito tímida. E eu tenho dificuldade de ir até as pessoas e cumprimentar todas elas e falar, oi, tudo bem? E me importar, saber quem elas são, saber os seus nomes. E diga-se de passagem, sou péssimo com fisionomia. Então, geralmente, eu descubro o nome, mas esqueço pouco tempo depois. Mas o fato é que, ainda assim, nós somos chamados a nos importar e a oferecer um profundo amor por cada uma dessas pessoas. Ninguém pode ser descartável. Mas não só isso. Quando nós nos engajamos em lutar juntos, isso gera em nós uma união, uma proximidade, uma força de um povo unido que é inigualável com o que se possa encontrar em qualquer lugar, principalmente naqueles que estão unidos por meio do Evangelho. É por essa razão que João Calvino, comentando esse texto, vai dizer assim,
Este é o vínculo mais forte de concordância quando temos que lutar juntos sob a mesma bandeira, pois esse tem sido frequentemente o momento de reconciliar os maiores inimigos. Portanto, para que ele possa confirmar quanto mais a unidade que existia entre os filipenses, ele os chama a notar que são companheiros de guerra, que tendo um inimigo em comum e uma guerra em comum, devem ter suas mentes unidas em um santo acordo. Nós somos chamados, portanto, a estar unidos porque temos a mesma bandeira, Cristo e seu Evangelho. E se nós percebermos que o Evangelho nos une, então, de fato, lutaremos juntos, não uns contra os outros, mas juntos, pela causa do Evangelho. E pelo fato disso acontecer, nós também damos testemunho de que, de fato, o Evangelho tem feito diferença em nossas vidas, porque nós estamos lutando juntos, não dispersos. E esse exército se torna um exército que realmente vence as suas batalhas. Mas Paulo apresenta um segundo ponto, e ele diz: não se deixem intimidar, sejam firmes, sejam fortes. Certa vez eu ouvi a história de um irmão que era novo na fé e foi conversar com alguém que tinha mais tempo de caminhada e disse: rapaz, eu não entendo o que aconteceu. Desde que eu me coloquei no relacionamento com Jesus, desde que Cristo me salvou, agora parece que todos os problemas vêm juntos para cima de mim. E eu estou, de fato, no meio de uma dificuldade muito grande, e eu não sei como é que isso acontece. Você entende como é que uma coisa dessas pode acontecer? E então ele pergunta para esse irmão mais velho, e o irmão mais velho responde para ele: e você achava que seria fácil? A partir de agora, a vida é assim mesmo. A vida é uma série de dificuldades que vão te fazer perguntar: você vai ser firme em andar no caminho do Evangelho? Paulo fala aqui, e embora no verso 28 ele fale sobre essa possibilidade de ser intimidado, ele apresenta no verso 30 um pouco do que aconteceu. Ele relembra que ele conhece os filipenses, que ele pregou aos filipenses. Aquela igreja foi uma igreja plantada por Paulo. E então ele diz: olha, lembra quando eu estive no meio de vocês, que também houve perseguição a mim? Eu cheguei a ser preso. É sobre isso que ele está falando quando ele fala que ele passou por essa situação. E a gente pode ler isso lá em Atos. Paulo, portanto, foi preso enquanto esteve entre os filipenses. E ao ser preso, não apenas isso, foi maltratado naquele lugar. Maltratado pelas autoridades, pelos governantes da sua nação, ou pelos governantes daquela cidade. E então, Paulo sabe o que é ser intimidado, porque o próprio país o intimidou. Graças a Deus, isso não é tão comum no Brasil. A gente não espera que o governo, pelo menos a princípio, nos intimide diretamente. Mas nós vamos encontrar outras intimidações acontecendo à nossa volta. Nós vamos ser intimidados pelo nosso trabalho, em fazer aquilo que não é digno do Evangelho. Vão haver situações, portanto, que a gente vai ser convidado a fazer uma coisa que a gente sabe que é errada. E muito fácil é ceder e fazer exatamente aquilo que a gente não devia fazer. Mas não se esqueça, o apóstolo está dizendo: exerçam a sua cidadania, não a brasileira, a sua cidadania celeste, a sua cidadania na pátria celestial, fazendo aquilo que é digno do Evangelho. Portanto, ele está dizendo: pratiquem as obras que Cristo os chamou a praticar. Não percam a firmeza. Sejam firmes, não cedam à intimidação. Por essa razão, torna-se profundamente difícil essa exigência. Mas ele está nos lembrando, ainda assim, é necessário que nós percebamos que de diferentes lugares vão vir intimidações. Como eu disse, elas podem vir do trabalho, mas às vezes ela vem da nossa própria família. Às vezes ela vem de N circunstâncias que a gente vai passar, seja numa consulta médica, no lidar com as pessoas, e diga-se passagem, até naquele momento, não sei se você já passou por isso, mas acredito que talvez tenha passado, eu já passei algumas vezes, aquele momento em que você percebe que você tem uma brecha, que você pode compartilhar o Evangelho com aquela pessoa, mas você está cheio de medo de que aquela pessoa talvez te responda de uma maneira dura, que ela não aceite, que ela não goste do que ouviu, e então a gente fica ali, achando que pode compartilhar, mas a gente se sente intimidado pelo que talvez a pessoa faça. Ela ainda nem fez nada, mas a gente já está intimidado. Nós somos chamados a mais do que isso. Nós somos chamados à firmeza. A firmeza daqueles que têm certeza de que são cidadãos e, portanto, são dignos de defenderem a causa que defendem. Se nós defendêssemos apenas nós mesmos, se nós lutássemos por aquilo que a gente acha sobre alguma coisa, então seria muito pouco. Mas nós lutamos pela causa do reino do qual fazemos parte. Nós defendemos o Evangelho.
Nesse sentido, nós somos cidadãos que precisam ir além, que não podem aceitar as penas brancas, mas de fato que fazem aquilo que são chamados a fazer e são firmes em realizar a missão que Cristo nos deu. E Paulo então apresenta um terceiro ponto, nos versos 29 e 30. Ele fala que talvez para mim é aquilo que é mais difícil de eu entender nesse texto, porque ele fala sobre o pagamento. Parabéns, vocês têm feito aquilo que vocês foram chamados a fazer. Vocês são firmes, vocês de fato têm passado por sofrimentos como eu passei quando estive entre vocês. Paulo foi açoitado no meio dos filipenses, Paulo ficou preso quando esteve no meio dos filipenses. E então, eu sei que vocês têm passado por essas lutas, mas não se preocupem, tem um privilégio, tem um pagamento, tem algo de bom para acontecer. Ah, coisa boa, finalmente. Agora ele vai falar sobre o que a gente vai receber por ter feito o que o Senhor nos manda fazer, por viver de modo digno do Evangelho. E então, diga, Paulo, o que a gente vai ganhar? E então Paulo diz, vocês vão receber o privilégio, não só de crer em Cristo, mas de sofrer com Cristo. É sério isso? Não tem mais nada? O que a gente recebe é sofrer com Ele? Isso lá é pagamento? Isso lá é bom? O que a gente recebe é simplesmente sofrer com Ele? Como isso pode ser bom? Como isso pode valer a pena, Paulo? Desculpa, mas até aqui estava dando. Agora, quando você me oferece isso como pagamento, não tem como aceitar isso, Paulo. Porque você diz que o pagamento é justamente sofrer. Como isso pode valer a pena? E essa é a pergunta que todos nós fazemos diante de um texto como esse. Como pode valer a pena? Tim Keller vai dizer, porque o Evangelho é infinitamente rico, ele pode se dar ao luxo de ser a única coisa que se tem para oferecer. No final das contas, Jesus é a riqueza que de fato se tem a oferecer. E, portanto, quando nós dizemos que nós tomamos parte dos seus sofrimentos, nós estamos dizendo que o pagamento é o próprio Senhor Jesus. Eu me recordo de um filme que, para mim, ele sempre falou muito sobre isso. Talvez você já tenha ouvido falar. Prepare-se, agora eu vou fazer uma dica de filme realmente muito cult, uma coisa que ninguém conhece, tá bom? Chama-se Toy Story 3. Sei que ninguém conhece esse filme, né? Nos 2 primeiros Toy Story, a gente tem aquilo que o título diz, a história de um brinquedo. E esses brinquedos têm um dono que é uma criança. Então ele brinca com seus brinquedos, que é exatamente aquilo que se espera que se faça com um brinquedo, né? Com um brinquedo a gente brinca. Olha que maravilha, ele está brincando. Mas no terceiro filme o menino cresce, o Andy se torna adulto, ele está prestes a ir para a faculdade. E quando ele está prestes a ir para a faculdade, os brinquedos percebem que eles foram colocados numa caixa e deixados de lado. E é muito legal porque eles, portanto, sentem como se eles já não pudessem mais fazer o que eles foram feitos para fazer, porque o brinquedo foi feito para ser brincado. Ou, como eu gosto de colocar isso, o brinquedo exerce a sua brinquedicidade sendo brincado. E, portanto, quando ninguém brinca com ele, ele não está sendo brinquedo. Qual é o detalhe aqui? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque essa é a nossa condição. Nós precisamos descobrir o que a gente precisa fazer para, de fato, exercer a nossa função no mundo. Para que nós existimos? O que nós temos a realizar? Qual é o motivo pelo qual a gente está aqui? E então a gente faz esse tipo de pergunta, mas a palavra de Deus nos responde. E através da palavra de Deus, o nosso catecismo de Westminster também apresenta uma resposta para essa pergunta. Qual a razão pela qual o homem existe? E ele então vai dizer, ele existe para glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente. Nós fomos feitos para glorificar a Deus. Mas o nosso problema é que nós não conseguimos. Nós geralmente não somos capazes de glorificar a Deus como deveríamos glorificar. Por quê? Porque nossos primeiros pais, Adão e Eva, comeram do fruto proibido e, ao fazê-lo, nos colocaram numa condição de pecado em que nós invariavelmente pecamos e, portanto, estamos perdidos e incapazes de seguir em direção a Deus, de fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer, de glorificá-lo e de ter prazer nele. Portanto, nós estamos como aqueles brinquedos colocados embaixo da cama e não sendo capazes de fazer aquilo que fomos feitos para fazer. Porém, graças a Deus por Jesus, porque Ele nos deu a Cristo.
E quando Cristo veio, Ele criou o caminho para que nós pudéssemos mais uma vez viver para Deus. Porque todo aquele que é lavado no sangue de Cristo pode de fato exercer a sua cidadania celestial, pode ser mais uma vez cidadão celeste. Quando nossos primeiros pais falharam, eles não só perderam no sentido de se tornarem pecadores, mas eles nos tornaram cidadãos desse mundo. Eles nos tornaram cidadãos muito menores do que a gente era, mas quando Cristo se entregou, todo aquele que está em Cristo sabe que em Cristo ele é cidadão do reino de Deus. É por essa razão que nesse texto a palavra privilégio ela está ali para facilitar a leitura, mas no original não é a palavra privilégio que se encontra ali. Ele simplesmente diz: vocês estão vivendo isso em nome de Jesus. Vocês estão passando por isso por meio, nele, através dele. De maneira que a ideia aqui é que em Jesus nós fomos feitos capazes de crer nele e de sofrer com ele. Mas mais uma vez esse pagamento, o que vem a ser sofrer com ele? Para que sofrer com ele? É porque esta é a obra para a qual nós fomos chamados para viver. Lembra que eu disse, nós fomos feitos para glorificar a Deus. E como glorificamos a Deus? Realizando as obras que Deus nos chamou a realizar. Mas quando nossos primeiros pais falharam, ninguém mais foi capaz de fazer aquilo que nós fomos feitos para fazer. Até que Cristo fez um caminho e tornou cada pessoa capaz de fato realizar as obras que fomos feitos para realizar. Então, através de Jesus, nós podemos de fato realizar obras tal qual Cristo nos chamou, não para a salvação, pois já somos salvos nele, ele já se entregou por nós, mas através da salvação, vivendo segundo aquilo que Jesus nos chamou a fazer. Dessa maneira, por que é tão glorioso assim sofrer com Cristo? Porque quando eles sofrem com Cristo, eles estão na realidade, realizando as obras que antes era impossível fazer. Eles estão glorificando a Deus. E é por essa razão que quando a gente passa por essas lutas, nós também glorificamos a Deus. E ao glorificar a Deus, nós também recebemos o prazer de estar em Deus. Você se recorda daqueles períodos da sua vida em que você se viu servindo mais profundamente a Cristo? Em que você realizava coisas importantes para Ele, não para ser salvo, mas porque era salvo, alegremente servindo? E não foram esses dias felizes, mesmo que de lutas? Ainda que nós tenhamos enfrentado, eu digo isso por mim também, ainda que nós tenhamos enfrentando dias cansativos, eu digo a você, esses foram dias muito felizes, quando eu me via realizando algum tipo de serviço na busca por evangelizar pessoas. Aquilo gerava alegria e prazer em Deus. Quando nós o servimos, nós também somos glorificados nele, nós temos prazer em Deus. Portanto, o homem só de fato é aquilo que ele foi feito para ser, quando ele entende que o pagamento maravilhoso de Deus é de fato viver sob a mesma obra que Cristo. E então, quando Cristo realiza a obra maior de se entregar por nós na cruz, o máximo sofrimento que poderia vir, nós também assumimos parte desses sofrimentos, porque isso glorifica a Deus e traz um prazer imensurável para cada um de nós. Eu gosto de lembrar de uma história que me ajuda a entender um pouco isso, que aconteceu após a primeira multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação de pães e peixes é narrada em todos os evangelhos, mas só o evangelista João conta algo que aconteceu um pouquinho depois dessa primeira multiplicação. Ele conta para a gente que após a primeira multiplicação, um grupo de homens começou a pensar, olha, esse tal de Jesus realmente ele pode fazer o pão aparecer do nada. Vamos atrás dele, porque assim a gente pode fazer dele nosso rei, e ao ser o nosso rei, ele vai nos dar pão eternamente, de graça, sem a gente precisar trabalhar. Olha que maravilha, vamos até ele. Então aquele povo vai em busca dele, para procurar por esse pão que ele poderia oferecer. E Jesus se ausenta deles até que eles o encontram do outro lado do lago. E então, quando eles o encontram, eles falam para ele, nós queremos te fazer rei para que você possa nos dar pão, dar-nos daquele pão que você deu no deserto, que você continue dando esse pão para sempre. E a verdade é que Jesus podia fazer isso. Jesus podia fazer pão aparecer e todo aquele povo se converteria, né? Era só entregar pão para eles para sempre, que eles iam continuar crentes, iam continuar com ele para sempre. Mas pão, e apenas pão, é uma coisa que você come e 2 horas depois você tem fome de novo. Sabe por quê?
porque isso não é suficiente para glorificar a Deus e ter prazer nele. Não é suficiente para ser cidadão do reino dos céus. Quem se torna cidadão, portanto, é aquele que efetivamente comer do pão que dá a vida. E esse não é o pão comum. E o próprio Jesus diz isso então para eles: vocês precisam comer do pão que eu lhes dou. Eu sou o pão da vida. E vocês só poderão viver se vocês comerem de mim. Porque esse pão é comum e vocês terão fome de novo. Vocês não viverão para a glória de Deus. Mas se vocês comerem de Cristo, então vocês viverão para a glória. E receberão também prazer em Deus para sempre. Então, quando Jesus diz isso, e eles percebem que, portanto, não vai ter aquela facilitação, na verdade é uma vida de sofrimento, porque a gente bem sabe, estar em Cristo, como eu mencionei há pouco, é uma vida de intimidação, é uma vida em que é necessário firmeza. Todo mundo dispersa e vai embora. Aquele povo não está interessado nesse tipo de pão. Porém, os 12 ficam. E então Jesus pergunta: vocês também não vão? E eles respondem: ora, Pedro responde: ora, para onde iríamos? E onde poderíamos estar se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus fez isso para que ficasse claro que aqueles ali não estavam ali por serem cidadãos do reino dos céus, por entenderem que precisavam enfrentar essas lutas, que precisavam se esforçar em permanecer unidos e ser firmes nos dias de lutas. Jesus fez assim para que eles dispersassem e percebessem que não era isso que eles estavam procurando, mas aqueles que permaneceram, aqueles que continuaram firmes, esses descobriram em Cristo um prazer eterno, um pão que quando nos alimenta, nós nunca mais temos fome, uma glória que quando nos é apresentada, nos mostra o Deus verdadeiro, o eterno, conosco para sempre. Por quê? Porque esses sim, são aqueles que se fazem cidadãos da pátria celestial. Que o Senhor fale ao coração de cada um de nós, mostrando que somos cidadãos da pátria celestial. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu eterno amor. Obrigado porque o Senhor, de fato, através de Cristo, nos faz cidadãos da pátria celestial. O Senhor nos mostra uma razão pela qual viver. Ah, Senhor, e isso é tão mais maravilhoso do que todas as demais coisas que poderíamos encontrar. Demanda muito esforço, pois é difícil permanecer unido. Ah, Senhor, demanda de fato muito de nós, porque muitas vezes não temos firmeza. Ah, Senhor, é muito fácil nos dispersarmos, é muito fácil nos afastarmos, mas, Senhor, nos faz perceber que a riqueza que vem de Cristo é muito maior do que qualquer outra riqueza nesse mundo, e nos faz então buscar-te, Senhor, nos faz desejá-lo, que o nosso coração esteja de fato focado de que Cristo é tudo de que necessitamos, e então move-nos e move-nos a, percebendo essa riqueza, viver como cidadãos celestes, de modo digno não do Brasil, não de São José dos Campos, mas de modo digno do Evangelho da pátria celestial que em Cristo recebemos. Seu pão da vida, na vida de cada um aqui, o pão pelo qual nunca mais teremos fome, em nome de Jesus, amém.